Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui no canal de terça, quinta e sábado, onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo. E galera, o criador original de God of War desdenha de Tears of the Kingdom por causa de gráficos. Eiji Aonuma, atual produtor da série Zelda, confirma que quer trazer Zelda para os cinemas, e ele confirma também como que vai ser o próximo Zelda depois de Tears of the Kingdom. Tudo isso e muito mais do Coelho News de hoje, meus amigos, então deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E antes de a gente começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Trilogy Games, galera, que tem Nintendo, PlayStation e Xbox. E olha, infelizmente a promoção do Dia das Mães acabou, aproveitou quem aproveitou, e o único jogo que sobrou da promoção foi o Pokémon Shining Pearl, que tá com um excelente preço lá na Trilogy Games, que é o preço que eu pagaria aqui nas lojas do Japão, de verdade. A Trilogy Games segue sendo a loja que tem o maior acervo de games Nintendo no Brasil, assim como o PlayStation e Xbox também, mas Nintendo eles se destacam e com o menor preço. Mesmo fora de promoção, a gente tem os principais jogos de Nintendo aqui com preço abaixo da mídia digital, e aqui se tratando da mídia física. Então em qualquer momento, quando você pensar em comprar um jogo de Nintendo Switch, entra na Trilogy Games, galera. Mesma coisa vale para os consoles. Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED, as edições especiais, tudo tem lá na Trilogy Games pelo menor preço, tá? Assim como o Steam Deck também. Se você está procurando a edição especial do Zelda Tears of the Kingdom, na Trilogy também tem, e vocês podem reservar o de vocês por lá, tá bom? Eu vou deixar o Instagram aqui da Trilogy Games na descrição para vocês, porque lá eles se comunicam bastante com os fãs e às vezes liberam os cupons assim nos stories, então fiquem ligados por lá. Links da Trilogy Games, tudo no Instagram deles aqui na descrição, galera. Agora bora para as notícias. O próximo jogo depois de Tears of the Kingdom, a gente já consegue ter uma ideia do que ele vai ser. Diretor de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom falou um pouco do que vem pro futuro da série Zelda em uma entrevista feita pro New York Times. E uma das coisas que ele falou é que o próximo Zelda vai manter o formato de mundo aberto. Então para quem tava querendo um retorno ao clássico modo ali de Zelda linear, né, e assim como o Zelda A Link to the Past, Zelda Ocarina of Time, pode esperar que Zelda vai continuar nesse mundo aberto. Agora, como que eles vão fazer para superar Tears of the Kingdom? Aí que tá a grande questão. Mas talvez não superar e sim ir numa direção um pouco diferente. O diretor falou que o novo Zelda pode mexer com a personalidade dos personagens do jogo. Ele disse que os eventos de Zelda Tears of the Kingdom vão permitir brincar com a personalidade de alguns personagens no futuro. A gente não sabe exatamente o que ele quer dizer com isso. Talvez quem já tenha terminado Tears of the Kingdom consegue ter alguma ideia, e segundo ele, Ganondorf pode ser um ingrediente que suplemente a gameplay de jogos futuros, trazendo personalidades diferentes do que conhecemos. Isso aqui é bem da hora, mano. Será que, assim como muita gente pede por uma Zelda jogável, a gente pode esperar um Ganondorf jogável? O que é um Ganondorf que suplemente a gameplay em alguns jogos? Ele disse também que é muito possível que daqui em diante a gente vai conseguir ver mais desenvolvimento de personagens e mudanças em suas personalidades conforme a série continua. Cara, isso é muito interessante porque se em Breath of the Wild eles resolveram mudar várias coisas que eram clássicas na série Zelda para criar algo completamente diferente, essa foi uma das coisas que eles não mudaram, né? O Link continua mudo, continua sendo Link, a Zelda continua sendo aquela princesa que precisa ser salva, que na verdade ela tá salvando todo mundo, mas enfim, você precisa encontrar essa princesa, e o Ganondorf continua sendo ali o Ganondorf, aquele vilãozão que você tem um certo contato no início do jogo, que você sabe que você vai ter um contato no final do jogo. Sobre a questão de se vai ser possível jogar com a Zelda finalmente ou não, o Eiji Aonuma falou que enquanto não é possível jogar com a Zelda em Tears of the Kingdom, essa possibilidade não está descartada no futuro. Então interessante ele ter tocado nesse assunto, porque em entrevistas antes de Breath of the Wild, ele tinha dito que não, o jogo ele continuaria sendo sobre o Link como a forma principal da gameplay e não seria jogável com a Zelda. E agora ele fala que de repente, quem sabe no futuro, a Zelda pode ser jogável sim. Ele falou que a Nintendo ela tem uma filosofia de priorizar a gameplay. Primeiro eles criam as mecânicas de gameplay, fazem o jogo ficar divertido, e a partir daí eles vão decidir quais personagens e situações que se encaixam melhor nos seus planos. E aqui é um ponto interessante, né? Se você parar pra pensar, muitas das empresas e muitas das pessoas, na hora que eles vão pensar em criar um jogo, começa-se com uma premissa, né? A Nintendo não. Eles começam com uma gameplay
gameplay, e depois eles encaixam uma premissa, depois eles encaixam uma história, e é por isso que os jogos da Nintendo, e assim como de outras empresas que também têm uma filosofia parecida com essa da Nintendo, mas que não é a maioria na indústria, acabam se destacando, né, e sendo um pouco diferente nesse quesito, e é algo que nós fãs gostamos muito, né, da Nintendo. Eu definitivamente vejo isso como algo muito positivo. E aí ele fala mais uma vez sobre o mundo aberto. Ele disse pra New York Times que a desenvolvedora, né, a Nintendo, ela tá muito feliz com esses elementos de mundo aberto dos capítulos recentes da série Zelda, e que ao mesmo tempo que ele deixa aberta a porta para que de repente eles possam voltar pro Zelda linear, não faz parte dos planos imediatos da empresa. Eles querem continuar trazendo o Zelda, isso funcionou muito pra série Zelda, e eles querem continuar fazendo esses jogos de mundo aberto e com muita liberdade, pelo menos daqui pra frente aí, quem sabe nos próximos jogos. Interessante, né? Eles já estão falando sobre o próximo jogo, provavelmente já começa agora o desenvolvimento do próximo Zelda aí nos próximos 6 anos, e a gente vai continuar jogando Tears of the Kingdom pelos próximos 6 anos com certeza, assim como foi Breath of the Wild, né? Deixa aí nos comentários o que vocês querem que a Nintendo faça com o próximo Zelda. Agora, eu sei o que algumas pessoas querem que a Nintendo faça com o próximo Zelda, galera. O criador de God of War criticou os gráficos de Zelda Tears of the Kingdom e desdenhou do jogo, cara, por causa de gráficos. Meu Deus, olha só o que ele falou. Quem fez isso foi o David Jeff, que é o criador do original God of War, tá? Não desses God of Wars mais recentes, é lá do primeiro, lá de PlayStation 2. E ele parece ser uma dessas pessoas que está incomodado com o sucesso de crítica de Zelda Tears of the Kingdom, galera. A gente viu ali que no Metacritic o jogo tá entre os mais bem avaliados, e no OpenCritic, Zelda Tears of the Kingdom está como o jogo mais bem avaliado da história do site, e não parece que nenhum jogo vai tirar o posto dele, pelo menos não por enquanto. E aí ele falou uma parada que até o post original foi excluído pelo autor, porque, cara, simplesmente não faz sentido. Era uma imagem de Zelda Tears of the Kingdom, assim como qualquer outra, e o cara tava basicamente desdenhando dela, falando, nossa, olha como Zelda Tears of the Kingdom pode parecer feio, né? A gente tem ali o Pokémon Scarlet e Violet, que é tão horrível, e aí o Tears of the Kingdom, que era pra ser o melhor jogo de todos os tempos, continua sendo muito feio. E aí, mano, eu quero fazer uma pausa aqui pra dar uma olhada nessas imagens aqui. Tipo assim, sério, eu já recebi um comentário aqui no canal, eu já recebi alguns comentários de algumas pessoas falando, pô, Coelho, como é que você pode dizer que esse jogo é bonito nesse estado, né? Seja mais honesto com o seu público. Meu amigo, sinceramente, isso aqui não é bonito, isso aqui é lindo. Esse jogo é absurdamente lindo. Olha a direção artística dele, olha como eles fazem os ambientes, sabe? Nem tudo é sobre 4K, 60 frames por segundo. Lógico que a gente quer ver o Zelda rodando a 4K 60 frames por segundo na melhor qualidade possível, mas tu olhar pra isso aqui e achar esse jogo feio, sério, gosto não se discute, né? Mas pô, sinceramente, mano, eu teria que discordar fortemente de você. E aí, cara, o que o criador de God of War falou foi basicamente que, cara, beleza, o jogo é muito legal, um jogo bom é um jogo bom, eu dou valor pra isso, mas considerando o quanto todo mundo enlouquece com gráficos, é impressionante como esse jogo pode ser assim. Aí ele coloca essa imagem aqui como uma representação do argumento dele. Provavelmente ele procurou a coisa que ele achou menos bonita dentro do jogo pra conseguir colocar, né, e fortalecer o argumento dele, e falou assim, como esse jogo pode ser assim e não ser nem um pouco prejudicado pelas críticas. E aí, mano, que entra uma discussão que eu acho meio, tipo, em que ponto que a gente faz pra poder dar uma nota? Isso é sempre difícil pra quem tá avaliando o jogo, né? Porque às vezes, cara, você discorre inteirinho sobre o porquê que você gostou ou não gostou de certo jogo, e no final você tem que dar uma nota pra aqueles argumentos todos que você trouxe. E às vezes você vai dar uma nota porque a sua experiência geral, apesar de todos os problemas que você sofreu, foi muito boa, ou da sua experiência geral, apesar dos gráficos serem absolutamente incríveis, mas a experiência não foi tão boa assim, igual algumas pessoas falam de Horizon, por exemplo. Eu particularmente, cara, acho Horizon um jogaço, foi um dos jogos que eu mais gostei de ter jogado no PlayStation 4, mas esse é um argumento que as pessoas utilizam, né? Um jogo muito bonito, mas com pouca alma. E aí você tem que dar uma nota pra isso. Eu vou dar uma nota baseada na parte técnica, eu vou dar uma nota baseada no que eu senti jogando aquele jogo. É muito difícil você colocar um número nessas paradas, né? E aí o David Jeff tá questionando isso, né? Tipo, como assim as pessoas, elas são loucas por gráfico, elas não falam de outra coisa senão gráficos, e aí na hora de dar uma nota aqui pro jogo, que tem esses gráficos que, na opinião deles, são gráficos feios, não dão uma nota baixa. E eu entendo o questionamento dele, mas eu acho que o David Jeff, ele tá nos círculos sociais que falam sobre games que
talvez supervalorizam os gráficos. Eu acho, cara, eu sou da opinião que às vezes um 9 mais 11 também dá nota 10. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, se um problema técnico ali, um problema nos gráficos, ou um problema, cara, no meio de uma experiência geral absolutamente fantástica, de um game design incrível, nota 11, cara, a média ali, no fim das contas, continua sendo nota 10. E sinceramente, eu tendo a pensar que as pessoas que estão preocupadas com gráficos em Tears of the Kingdom não são as pessoas que estão de fato jogando o jogo. Mais uma vez, é claro que gosto é gosto, não dá pra agradar todo mundo, mas quando você pega um jogo como esse, que pelo menos parece estar agradando a maioria das pessoas, e você começa a focar somente na parte que você acha ruim sobre ele, ou você realmente não gostou da parte boa dele, que é a parte da gameplay, ou você tá super valorizando a parte ruim em vez de você julgar o jogo pelo que ele se propõe. E cara, sinceramente, um jogo como esse aqui tá no Nintendo Switch fazendo o que ele faz é algo, tipo de explodir a mente de inacreditável. Então, pelo que ele se propõe fazer, ele faz coisas magníficas e fantásticas. Tudo isso com uma direção de arte que particularmente eu acho muito bonita, mas né, o David Jeff ali, o criador do God of War, ele desdenhou ali do jogo e ele falou que ele acha incrível que as notas do jogo não estejam mais baixas por causa dos gráficos ali, né? Ele elogiou o jogo, achou ele muito bom e tal, mas tá focando aí nessas partes dos gráficos. O que vocês acham disso? Deixa pra mim aqui nos comentários. Eu particularmente, vocês sabem, eu já falei isso várias vezes, quando eu vou avaliar um jogo, eu sempre deixo muito claro pra vocês aqui nas nossas análises, e quem acompanha sabe muito bem que é assim, todos os pontos positivos, todos os pontos negativos, e cara, a nota, na hora que a gente vai colocar, a gente pensa na experiência que aquele jogo trouxe pra gente. A gente deixa muito claro, porque pra cada pessoa é diferente. Algumas pessoas não se importam tanto assim com um gráfico meio feio, ou não se importam tanto assim de uma queda de FPS, desde que o jogo seja magnífico, desde que o jogo te passe uma experiência muito boa. Algumas outras pessoas não, algumas pessoas, cara, realmente não tancam. Não, eu não tenho condições de jogar The Witcher no Nintendo Switch porque o jogo é feio, independente se ele é um jogo muito bom. Então a gente deixa claro para que você que tá aqui assistindo consiga tomar a sua própria decisão baseado em todas aquelas informações que a gente trouxe para vocês, das partes boas e das partes ruins. Quem assistiu a nossa análise aqui de Pokémon Scarlet e Violet sabe muito bem do que eu tô falando. Praticamente metade da análise foi falando sobre os problemas técnicos do jogo, mas na hora de dar a nota, é a experiência geral que aquele jogo trouxe para mim, o sentimento que ele deixou em mim, que eu valorizo mais, além de uma média ali entre técnica e design, esse tipo de coisa. Mas eu quero saber de vocês, deixa pra mim aqui nos comentários, o que vocês valorizam mais. Agora, amigos, olha que interessante, cara, o Eiji Aonuma, ele também comentou sobre trazer Zelda pro cinema. Depois do filme do Mario, muita gente começou a especular o que seria o futuro. A gente tem até um vídeo aqui sobre isso, e eu vou lançar mais um pra vocês que eu gravei antes de vir pro Japão, sobre as adaptações que a Nintendo vai fazer, então fiquem ligados aqui no canal. Mas dessa vez, quem deu a entrevista foi o Eiji Aonuma pra Polygon. E a Polygon perguntou: o sucesso recente do filme do Mario te deixa animado com a perspectiva de uma adaptação de Zelda para o cinema? E o que o Aonuma falou foi o seguinte: olha, eu tenho que dizer que sim, eu estou interessado com toda certeza. E dá pra entender com isso, né? A gente pode ver aqui que Super Mario Bros. O filme já é a quinta maior bilheteria de uma animação na história. Com certeza não é só o Eiji Aonuma que tá animado com isso. A própria Nintendo tá muito animada em fazer mais adaptações. E olha que interessante, cara, a própria Nintendo Pictures vai produzir mais filmes da Nintendo. Pra quem não sabe, a Nintendo ela tem agora um estúdio de cinema. E esse estúdio ele vai fazer animação para os jogos e ele vai fazer animação também para o cinema. A Nintendo, pro filme do Super Mario, eles utilizaram a Illumination. Agora, o Shuntaro Furukawa, na última reunião de investidores, ele falou para os investidores que o sucesso absoluto do filme do Super Mario encorajou a Nintendo a produzir mais filmes através da Nintendo Pictures. Isso aqui eu achei muito interessante, porque eu não achava que ia ser tão cedo que eles iam fazer isso. Eles iam continuar trabalhando com outras empresas até eles meio que crescerem o seu time ali da Nintendo Pictures e depois começar a fazer filmes por conta própria, mas parece que eles já se sentem prontos para isso. Continuando aqui, o Eiji Aonuma ele falou que ele tá muito interessado em trazer The Legend of Zelda para os cinemas, mas não basta somente o interesse dele para poder fazer essas coisas acontecerem, infelizmente, né? E aí, cara, o Hidemaru Fujibayashi, que é o diretor de Zelda Tears of the Kingdom, ele complementou a resposta do Aonuma falando algo que eu sempre falo muito
para vocês aqui, ó. Ele disse o seguinte: talvez a voz dos fãs seja o importante aqui. De repente os fãs pedirem por Zelda no cinema para que as engrenagens dentro da empresa comecem a girar. Isso aqui é muito interessante ele dizer, porque toda a movimentação que eu já iniciei aqui com vocês aqui no canal, ou que eu já apoiei para poder conseguir alguma coisa, sempre foi dizendo isso. As movimentações, elas são importantes para provar que existe um público, para provar que existe interesse e, mais importante, para ajudar a medir esse interesse, né? Assim, tanto a Nintendo quanto as empresas e também os funcionários ali dentro da Nintendo que querem fazer essas coisas acontecerem, colocam isso em pauta dentro da empresa e as outras empresas parceiras começam a se mexer, fazer reuniões ali para tentar fazer aquelas coisas acontecerem. Movimentações de fãs são importantes para ajudar nesse tipo de coisa. E é interessante o Fujibayashi ter dito isso, né? Talvez a voz dos fãs seja importante aqui. Então, assim como a gente tá sempre cobrando a Nintendo ali por uma legenda em português ali nos jogos, por legenda em português em Zelda Tears of the Kingdom, por legenda em português em tudo, a gente tá sempre cobrando a Nintendo aqui, de repente nos posts ali, vale cobrar um pouco também sobre um filme de Zelda, se é isso que realmente vocês querem. Deixar isso bem alto e claro para a empresa poder saber disso. O presidente da Nintendo também falou sobre o impacto que o filme do Mario causou sobre a Nintendo e os projetos futuros que eles têm em relação a isso. Ele disse que a recepção mundial de Super Mario Bros. O filme tem sido bastante positiva e o próprio Miyamoto também está muito contente com a receptividade. Ele falou que, enquanto exemplo da estratégia da Nintendo para expandir o número de pessoas que têm acesso às propriedades da Nintendo, tem sido um excelente resultado. Com certeza eles conseguiram já ver um aumento nas vendas aí de Nintendo Switch, dos jogos da série Mario, das buscas sobre a série Mario em geral, né? Tudo por causa do filme. Aí ele falou que, em termos de impacto nos negócios da Nintendo no curto prazo, as receitas da bilheteria e os produtos relacionados ao filme serão contabilizados como venda no atual ano fiscal, que termina em março de 2024. Porém, o mais importante é que o filme estimulou o interesse nos jogos de Mario e tem tido efeito positivo nas vendas de consoles e softwares do Nintendo Switch para o médio e longo prazo, que foi o que eu acabei de falar para vocês. E olha só que interessante, além da venda dos consoles, ele fala também que as vendas estão crescendo para os produtos de merchandising relacionados a Mario, por exemplo, chinelo, camiseta, pôster, e há um aumento também na atividade de títulos clássicos de Mario que podem ser jogados pelo Nintendo Switch Online. Isso aqui é muito interessante. No longo prazo, eles acreditam que isso vai se tornar uma porta de entrada poderosa, transformando pessoas que nunca jogaram antes em fãs de Mario e Nintendo e renovando o interesse das pessoas que costumavam jogar em consoles da Nintendo, mas estão afastadas. E isso eu sei que eu recebi muitos comentários de vocês aqui falando que estavam um pouco afastados e depois do filme do Mario começaram a pesquisar, encontraram o meu canal, ficaram completamente apaixonados, compraram o Nintendo Switch e agora estão se divertindo muito com toda a família. Comenta aqui embaixo se esse foi o seu caso. Então, realmente, se o filme do Mario causou esse efeito tanto positivo e ele fala médio a longo prazo, é de se esperar que as outras maiores franquias da Nintendo também vão levar, né, esse tratamento do cinema e quem sabe Zelda aí, com o pedido dos fãs e com o interesse do Aonuma, não pode ser a próxima franquia que vai ganhar aí um filme depois da franquia do Super Mario, que eu acho que ainda a gente tem um filme do Super Mario antes de outra franquia da Nintendo. Mas de repente a próxima é Zelda. O que vocês acham disso? Deixa pra mim aqui nos comentários. E agora, pra gente fechar, meus amigos, 3 coisas rápidas e muito interessantes. A primeira foi que a desenvolvedora Monolith Soft realmente ajudou a desenvolver Zelda Tears of the Kingdom. Eu já tinha falado isso pra vocês aqui em outra oportunidade, que a Monolith, ela realmente tá carregando o Nintendo nas costas e se sobravam dúvidas agora, está completamente confirmado. Eles mesmos confirmaram em seu site principal e também na sua conta do Twitter, falando que eles ajudaram a desenvolver o Tears of the Kingdom. A Monolith é simplesmente a deusa, né? Eles são os criadores ali de Xenoblade, também ajudaram Splatoon 3, Animal Crossing, os melhores jogos da Nintendo. Tem uma mãozinha da Monolith aí recentemente. A segunda coisa é que a Nintendo convidou a gente a seguir certas coordenadas que eles postaram no Twitter, tá? Eu compartilhei isso lá no meu Twitter, se você não me segue, é @RodrigoCoelhoC, e basicamente a Nintendo, ela tá sugerindo que os jogadores compartilhem as coordenadas do minimapa, como uma forma de recomendar outros jogadores a encontrarem lugares interessantes sem precisar passar spoilers, né? Assim os jogadores, eles vão poder, através das suas próprias formas de criatividade, chegarem a esses lugares e se surpreenderem também. Então a gente só passa as coordenadas. E aí a Nintendo foi lá e sugeriu visitar essas coordenadas aqui que vocês estão vendo na tela. Se vocês não foram ainda, fica nas Great Sky Islands. Dá uma olhadinha lá, tenta chegar nesses lugares aqui, de repente vocês vão encontrar algo surpreendente aí, de acordo com a própria Nintendo. E a terceira coisa é que estamos no último dia para você poder participar
participar do nosso sorteio de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, a mídia física, galera. Entra lá no meu Twitter, vocês podem participar lá, é só me seguir lá, tem que me seguir no Instagram também, @RodrigoCoelhoC, e deixar um like e um RT lá no meu Twitter, tá? Vou deixar o linkzinho do sorteio pra vocês aqui na descrição, não percam, cara, participem lá, porque é a chance de receber uma mídia física de Zelda Tears of the Kingdom, e o sorteio só vai até dia 18, então participem lá, beleza? E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Todas as terças, quintas e sábados a gente tem esse quadro de notícias aqui no canal para vocês poderem ficar por dentro de tudo de melhor que acontece no mundo Nintendo e tudo de mais importante. Mesmo aqui no Japão, eu estou tentando manter a periodicidade, não tenho certeza se eu vou conseguir fazer toda terça, quinta e sábado certinho, mas sempre vai ter conteúdo todos os dias aqui no canal, então deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem muitas coisas legais que a gente está fazendo. Se vocês perderam o vlog que eu postei ontem, não deixem de assistir, tá muito bacana. E eu sou eternamente grato, cara, a todos vocês por mandarem tantas energias boas pra gente, compartilhar tudo isso com vocês tem sido super legal, tá? No final do vídeo eu tô sempre deixando aqui um bônus pra vocês nos vídeos que não tem coisas sobre o Japão, então fiquem de olho aqui. No final desse vídeo eu vou deixar um link também da Trilogy Games na descrição pra vocês poderem conhecer, assim como o Instagram deles também. Como eu falei, já aproveitem e me sigam lá no Instagram também, porque nos meus stories eu tô compartilhando, ó. Por exemplo, compartilhei hoje aqui essa imagem que vocês, caso não tenham assistido o vídeo de segunda-feira, estava nas ruas do Japão fazendo os lançamentos e promoções. Aqui um snippetzinho do unboxing que eu vou fazer do Nintendo Switch OLED, edição especial ali do Zeldão, e algumas curiosidades que estão acontecendo aqui nas ruas do Japão. Na última aqui, cara, a gente postou o Miraidon, mano, que a gente foi na Mega Pokémon Center em Tóquio, e tá lindíssimo lá também. Em breve vai ter um vlog pra vocês, então dá uma olhadinha lá no meu Instagram, e no da Mari também vocês vão encontrar, é @RodrigoCoelhoC. Beleza? Dito isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Como sempre digo, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Vou deixar aqui na descrição os links da Amazon, de outros produtos que eu recomendo também. Lembre-se sempre de comprar lá no meu link afiliado na hora de comprar na Amazon. Já favorita aí, ó, coelhinojapão.com/Amazon, que vocês me ajudam pra caramba. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu! Olha, estamos ali. Olha os Pokémon. Onde será que vamos hoje? Olha, vocês não sabem, mas eu tô vendo bem aqui na nossa frente. Nossa, que coisa linda, cara. Segura. Caraca, parece um Naruto ali. Olhei de longe. Era o treinador de Pokémon GO, cara. Segura. Vem cá, amor, vem cá. Tô aqui. Olá, meus amigos. Meu eu Deus. sou a Mari. Olá, meus amigos. Eu sou o Coelho do Japão. E estamos hoje no maior centro Pokémon de Tóquio. Cara, é imenso mesmo, porque a gente tá olhando aqui, mas a verdade, a loja é gigantesca ali na frente, meu irmão. Exatamente. Tem Aqui um é um andar polo. inteiro, É um polo, sim. Aquilo ali também é? Sim, é um andar de Pokémon inteiro. É imenso mesmo. Olha, até as pilastras ali com um negocinho de Pokémon. Olha que coisa linda. Já quero adiantar que foram vocês que mandaram pra gente lá na DM do Instagram pra gente vir visitar o maior centro de Pokémon de Tóquio e a gente já viu. Estamos aqui, só que hoje vai ser Mari Vlogs, gente. Hoje vai ser o coelho que vai ficar passeando e vendo as coisinhas pra vocês. Né, amor? É isso aí, ó. Tô com o Sandslash aqui. Achei. Essa é a parte de Pokémon GO. Mostra aí, amor. Vou mostrar. Aqui estamos na parte de Pokémon GO. Tem um Pokéstop ali. Aí qual que já é o nosso intuito, né? Rodar, né? Aí já tem umas 5 placas assim, por favor, não faça isso, se controle. Mas a sensação foi imediata. A mão foi assim. Foi, a mão chega treme. Já temos os primeiros Pokémonzinhos aqui aparecendo, olha que lindo. E o Abra desapareceu, É o apareceu Abra. de novo. Teleporte. E o legal Apareceu de daqui é que como é um centro de Pokémon muito completo, aqui vai ter muito Pokémon que normalmente vocês não vão achar. Amor, igual você. É você! Vamos lá, amor. Olha só, olha que lindos. Tem muitos Pokémons aqui que a gente não vê normalmente. Ó, o Pidgeotto tá aqui, Pidgeotto.